Fala galera do Crônicas de Vitor, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um dos mistérios mais impressionantes dos últimos tempos. Um sinal vindo do espaço profundo que deixou os cientistas da NASA e do mundo inteiro completamente perplexos. Por quê? Ao que tudo indica, ele simplesmente quebra as leis que conhecemos da física. Mas antes disso, deixa o like, compartilha e ativa o sininho. Já pensou? Você está lá observando o cosmos, esperando ruído, distorção, aquele barulho natural que acontece quando as ondas atravessam milhões de anos-luz, mas de repente recebe um sinal incrivelmente limpo, forte, perfeito e repetitivo. Foi exatamente isso que aconteceu em 2022. Radiotelescópios espalhados pelo mundo captaram um sinal que parecia sintético. Ele vinha de uma galáxia a dezenas de milhões de anos-luz de distância e pulsava de forma precisa. Mas o mais estranho era a clareza desse sinal. Ele não apresentava distorções, ruído térmico ou interferência, coisas que são normais em qualquer sinal que percorra distâncias tão gigantescas no universo. Para você ter uma ideia, o espaço não é um lugar tranquilo. Escuta o som de alguns planetas. E aí, sinistro, né, esses sons? Quando um sinal sai de um ponto distante e chega até nós, ele sofre os efeitos de gases, poeira cósmica, campos magnéticos, tudo isso bagunça a informação. Mas esse sinal que foi captado não tinha nada distorcido. E como isso poderia ser possível? Pois se fosse algo natural, como estrela, pulsares ou buracos negros, o sinal estaria repleto de distorções e ruídos. Mas ele estava perfeito. E para deixar tudo mais intrigante, esse sinal foi detectado por radiotelescópios diferentes em lugares diferentes do planeta. Ou seja, não dava para dizer que era erro de equipamento, nem interferência humana como satélites ou transmissões da Terra. Era mesmo algo vindo do espaço profundo. E isso colocou a NASA e os cientistas em alerta. Eles começaram a levantar hipóteses. E uma delas é que poderia ser um novo fenômeno natural que ainda não entendemos. Afinal, o universo é grande demais e cheio de coisas que ainda nem sabemos que existem. Outra teoria levantada foi a possibilidade de que esse sinal tivesse origem artificial. Ou seja, de uma civilização tecnologicamente avançada que teria conseguido enviar um sinal limpo, potente e preciso ao longo de milhões de anos-luz. Uma ideia empolgante e ao mesmo tempo assustadora. Mas por que esse sinal desafia tanto as leis da física? Basicamente porque, segundo o que conhecemos hoje, seria impossível para um sinal de rádio viajar tão longe e chegar com essa clareza e repetição sem sofrer interferência natural. A dispersão no espaço, a radiação cósmica de fundo, as partículas e campos magnéticos, tudo deveria distorcer o sinal e torná-lo irreconhecível. Só que aqui não aconteceu. Então, ou tem alguma coisa errada com o que sabemos sobre física, o que abriria um caminho para uma verdadeira revolução no conhecimento científico, ou, de fato, algo ou alguém conseguiu criar um método que ignora essas interferências naturais. E olha só que curioso, esse tipo de mistério não é novidade na astronomia. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehrman, usando o radiotelescópio Big Ear em Ohio, captou o famoso sinal WOW, que era um sinal de rádio fortíssimo que durou 72 segundos e veio da direção da constelação de Sagitário. Jerry ficou tão impressionado que escreveu WOW ao lado dos dados originais. Esse sinal nunca mais foi detectado e até hoje permanece sem explicação definitiva. Muitos pesquisadores ao longo dos anos, como Robert Gray, investigaram esse caso e levantaram hipóteses como a passagem de cometas, incluindo o cometa 266P Christensen, mas nunca chegaram a uma conclusão clara. Agora, voltando ao caso atual, o sinal de 2022 também não é qualquer sinal. Ele foi detectado por alguns dos radiotelescópios mais avançados do mundo, como o Green Bank Telescope nos Estados Unidos e o gigantesco FAST, o maior radiotelescópio do mundo, localizado na China. A origem exata desse novo sinal ainda não foi identificada, mas os cientistas especulam que ele pode ter vindo de uma galáxia ativa e distante. Talvez algo como o M87, famosa por abrigar um dos maiores buracos negros já observados, ou até mesmo de regiões mais obscuras e pouco estudadas. Além disso, há um paralelo interessante. Esse sinal misterioso compartilha semelhanças com os chamados Fast Radio Bursts, ou FRBs, que são rajadas de rádio extremamente curtas e intensas, durando apenas frações de segundo, vindo de galáxias muito distantes. Esses FRBs foram descobertos em 2007 e desde então, centenas desses foram detectados, mas suas causas continuam um dos grandes enigmas da astrofísica. Assim como o sinal de 2022,
Os FRBs surpreendem os cientistas porque demonstram uma força tremenda. Em apenas 1 milésimo de segundo, um único FRB libera tanta energia quanto o nosso Sol libera em dias inteiros, às vezes até em semanas. E é justamente isso que deixa os cientistas perplexos. Eles ainda não sabem exatamente o que pode causar tanta energia em tão pouco tempo. Ou seja, esse sinal misterioso de 2022 não é um evento isolado, mas faz parte de uma crescente coleção de fenômenos espaciais intrigantes que estão testando limites de nosso conhecimento sobre o universo. Agora a corrida científica começou. Os astrônomos do mundo todo estão usando telescópios ainda mais potentes e sensíveis para tentar captar mais detalhes desse sinal. Estão estudando em diferentes frequências, observando se o padrão repete, procurando possíveis fontes de origem e tentando entender se estamos diante de um fenômeno natural desconhecido ou se recebemos pela primeira vez uma mensagem vinda de outra inteligência. Imagina só o impacto disso, galera. Se for fenômeno natural, ainda assim será incrível, porque nos obrigaria a rever modelos inteiros de astrofísica. Mas se for artificial, estaríamos diante de um contato, ainda que indireto, com uma civilização extraterrestre, e isso mudaria completamente nossa compreensão de lugar no universo. E claro, ainda existe a possibilidade de ser grande coincidência cósmica, algo que ainda vamos descobrir, mas que tem uma explicação natural que hoje não conseguimos entender. Mas até lá, o mistério continua. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber sua opinião sobre esse caso fascinante. E não esqueça, deixa o like no vídeo, compartilha com aquele amigo que adora mistérios do universo e curiosidades científicas. E claro, se inscreva aqui no Crônicas de Vitor e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão estar cheios de fatos curiosos, história, ciência e tudo que desafia a nossa mente. Valeu pessoal e até a próxima!